Meus queridos, dando continuidade aqui à nossa lição, e agora o nosso tópico de número 2, né? E trazendo o entendimento que o corpo como um tabernáculo, né? Segundo tópico, tá? E o primeiro subtópico vai dizer portador da presença. Então veja, aqui o escritor da lição vai nos fazer referência em uma linguagem metafórica a respeito do tabernáculo, né, e do corpo, trazendo aqui o entendimento a respeito da presença de Deus no tabernáculo, quando ordenando a Moisés, e hoje, Franklin, a nosso corpo como um tabernáculo, porque também hoje nós somos templo, né, dessa presença gloriosa de Deus. Então somos comparados ao tabernáculo, porque também temos a presença de Deus, que é o Espírito Santo, como nós falamos aqui no tópico anterior, não é verdade? Verdade. Esse primeiro ponto, portador da presença, e o escritor da lição, ele enfatiza essa linguagem sobre nos comparando ao tabernáculo do Antigo Testamento. Aí a gente para analisar como era o tabernáculo do Antigo Testamento. O tabernáculo do Antigo Testamento, ele estava dividido em 3 partes. Lugar, átrio exterior, lugar santo e santo dos santos. E nós também estamos divididos em 3 partes. A nossa constituição, que é corpo, alma e espírito. A alma que é o centro das emoções, o corpo que tem esse contato aqui, as manifestações, e o espírito que faz a ligação, conexão direta com Deus. Nós também vemos uma semelhança entre o tabernáculo e o nosso corpo, dentro da lição, referente a que nosso corpo, assim como o tabernáculo era uma propriedade exclusiva de Deus, não poderia adorar outros deuses dentro do tabernáculo, né? Porque era uma propriedade exclusiva de Deus. Da mesma forma, nosso corpo, nossas vidas, não pode adorar a outros deuses, porque é uma propriedade exclusiva de Deus. E vemos também que o tabernáculo era um lugar de habitação de Deus, né? Deus resolveu habitar, né? Em alguns momentos nós vemos no Antigo Testamento Deus habitando. Observe que Êxodo 25:8, ele vai dizer o seguinte: e me farão um santuário, um tabernáculo, e habitarei, Deus está falando, habitarei no meio deles. Ou seja, o tabernáculo ficava no meio, as 12 tribos ficavam ao redor do tabernáculo, e Deus está dizendo que o tabernáculo que estava no meio, ele iria estar no meio deles. O que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que o nosso corpo também é um lugar de habitação de Deus. Da mesma forma, Gleison, que a Shekinah de Deus, a glória de Deus, descia no Santo do Santo, né? Descia no templo, no tabernáculo, e aqui todas as 12 tribos eram impactadas pela glória de Deus, pela presença de Deus. Nos dias de hoje não é diferente. A glória que desce em nossas vidas também impactam todas aquelas pessoas que estão próximo de nós. É interessante essa comparação, né? Essa linguagem metafórica, né? Para entendermos sobre esse tabernáculo, essa presença. E o escritor, inclusive, vai trazer um texto interessante que está aqui em Romanos capítulo 8, versículo 11, que vai dizer: mas se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então, essa comparação ela é de fato importante para entendermos que, assim como o Senhor habitava ali, né, no meio do povo através do tabernáculo, hoje o Senhor também continua habitando em nós. Então, nós somos templos, como já tratamos aqui no primeiro tópico. No primeiro tópico, nós falamos sobre a importância, né, do corpo como templo e do Senhor como propriedade desse templo. E aqui no segundo ponto, primeiro subtópico,
essa linguagem metafórica que nos traz esse entendimento do porquê essa comparação existe hoje, não é? Porque assim como a presença de Deus estava presente no tabernáculo, ele também está presente em nós e precisamos tomar o cuidado, como Franklin disse, né? Aquele tabernáculo, ele era usado exclusivamente para adoração ao Senhor. Por quê? Porque ali habitava o Senhor. Franklin também já citou, e nós vamos dar continuidade ao segundo subtópico, né? O segundo ponto aqui do primeiro tópico, que trata sobre a tricotomia desse tabernáculo. E Franklin já colocou aqui, né, sobre pátio, lugar santo e lugar santíssimo, né? Trazendo aqui, Franklin, então, o entendimento a respeito da tricotomia humana, né? Nosso corpo, alma e espírito. É isso mesmo, Franklin? Isso mesmo. No capítulo 40 do livro de Êxodo, versículo 34 e 35, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Versículo 35, Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Ou seja, todas as partes do tabernáculo foram impactadas pela presença de Deus. Quando fala aqui que a glória desceu e encheu o tabernáculo, não está dizendo aqui apenas que encheu apenas o lugar santíssimo. Não. Não está dizendo aqui que encheu apenas o lugar santo. Também não. Diz que encheu todo o tabernáculo. E assim eu entendo que a presença de Deus tem que estar manifestada no nosso espírito, na nossa alma, que é as nossas emoções, é o centro das nossas emoções, nas nossas alegrias, nas nossas tristezas, nas nossas ações, né? Tem que estar manifestada nisso, mas também precisa estar manifestado em todo o tabernáculo, que é no lugar, no átrio exterior, que é o nosso corpo. Então a glória de Deus, aleluia, essa glória de Deus precisa estar alcançando de forma tricótoma todas as áreas do nosso ser, corpo, alma e espírito. Então, neste momento, o que eu quero dizer para você é: deixa que a presença de Deus e a glória de Deus toque todas as áreas da sua vida, para que as pessoas possam contemplar Deus em você. O escritor novamente traz à tona, né, a importância do entendimento da tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E precisamos entender isso. Por isso esse tabernáculo é colocado aqui, né, com uma comparação também ao nosso corpo. Né? E também ele traz aqui um texto muito interessante que é aos Hebreus, o capítulo 4, um texto muito conhecido, mas eu quero ler aqui, né? Capítulo 4, versículo 12, que vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Aqui nessa tradução vai dizer viva e poderosa, e mais afiada, né? Em outras traduções, e mais penetrante, né? Do que qualquer espada de 2 gumes, em outras traduções, de 2 fios, penetrando até a divisão, veja só, até a divisão da alma e do espírito, né? Aqui, alma e espírito sendo dividida pela palavra, e das juntas e medulas, agora falando aqui da parte física do corpo, né? E discerne os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus que penetra no corpo, penetra também na alma, penetra no espírito, né? A tricotomia do corpo, trazendo o entendimento lá do tabernáculo para hoje, o nosso corpo como sendo tabernáculo, presença de Deus. Então, nós precisamos entender que algumas pessoas entenderão diferente disso, mas nós estamos aqui passando uma visão da qual entendemos que essa comparação ela é justa e ela é plausível, ela é entendida dessa forma porque nós acreditamos no corpo, né, como substância
física e na alma e no espírito, porque a palavra de Deus vai dizer que ela faz divisão. Se ela faz divisão, né, eles são distintos, né, porém habitando em um mesmo corpo e cada um com a sua função específica, que já foi tratada aqui em algumas lições anteriores. Então fique ligado conosco, eu penso que é importante nós tratarmos sobre isso. E dando continuidade aqui, Franklin, eu acho que é importante também esse terceiro ponto aqui do segundo tópico, né? Esse terceiro ponto que fala sobre o tabernáculo guiado, né? Que vai trazer aqui a importância desse tabernáculo, que ele só se conduzia, ele só era conduzido, melhor dizendo, ele só era conduzido quando a nuvem do Senhor se levantava. Ou seja, ele não saía a qualquer direção ou a qualquer momento, né, quando eles bem queriam e entendiam. O direcionamento que o tabernáculo tinha era também por intermédio da presença de Deus, né? Ele vai dizer aqui que, deixa eu ver, segundo ponto, terceiro ponto, é o guiado. Outra lição espiritual que extraímos da metáfora do tabernáculo é a importância de ter a presença de Deus como guia permanente e eficaz das nossas vidas. Nós precisamos também, assim como o tabernáculo, entender que quem nos direciona é Deus e não apenas as nossas próprias vontades, porque o coração do homem é enganoso. A alma traz emoções, sentimentos, querendo nos levar a tomar decisões que nem sempre é a vontade de Deus. Então é importante entendermos que o nosso direcionamento também deve ser conforme a vontade de Deus, né, Fran? Verdade. Nós vemos aqui que o escritor, ele faz também uma comparação, né, Gleidson, referente ao tabernáculo, referente à forma que o povo, que a liderança, Moisés, ele se comportava mediante um momento certo de levantar e andar, de prosseguir, de avançar, o momento certo de parar, o momento certo de se demorar mais um pouco em alguns determinados pontos, lugares do deserto. Mas a Bíblia vai dizer o seguinte, que de dia havia uma coluna, uma nuvem durante o dia, e à noite havia uma coluna de fogo durante a noite, e ali eles olhavam para aquela coluna durante a noite e para aquela nuvem durante o dia, e todas as vezes que a nuvem ou a coluna ela se movimentava, ela se erguia, ela avançava, o povo de Deus tinha como sinal de que também eles deviam levantar, avançar, mas também quando ela se demorava 2, 3, uma semana, um mês, ou até mais meses, mais tempo, eles também entendiam que eles deviam permanecer ali, ter paciência de aguardar a direção de Deus. E o que é que nós entendemos aqui? Nós entendemos que a manifestação da presença de Deus, a manifestação da glória de Deus em nossas vidas é para nos guiar. A manifestação da presença do Espírito de Deus em nossas vidas é para nos direcionar, é para dizer o momento certo, é para mostrar para a gente quando nós devemos agir. Um fato que me vem agora em memória foi quando Josué foi com o povo de Deus lutar contra o povo de Ai, e ele foi derrotado. Por quê? Porque não parou, não consultou a presença de Deus, não buscou em Deus uma direção. Eles achou, o povo é pequeno, o povo é minúsculo, então vamos lá, vamos guerrear. E o que foi que aconteceu? Foi uma grave derrota, uma vergonha. Por quê? Porque agiu sem direção, agiu sem direcionamento. Mas o que é que nós estamos dizendo aqui, fala aqui? Que o povo de Deus se baseava pela presença da nuvem e ele seguia, ele avançava. Que eu e você, que nós possamos tomar por ensinamento, por base a palavra de Deus e não agir, não fazer nada sem que a presença de Deus esteja na frente. É tanto que Moisés ele vai dizer bem assim, Moisés capítulo 33, Êxodo capítulo 33, se eu não me engano, Moisés vai dizer o seguinte: se a tua presença
não for comigo, eu não subirei. Tem muita gente subindo sem a presença, tem muita gente andando sem a presença, tem muita gente indo sem a presença, mas eu aprendo aqui neste momento que nós só devemos ir se formos guiados, porque o tabernáculo, ele era guiado pela nuvem. É verdade, o tabernáculo era guiado pela nuvem, você pode consultar isso aí em Êxodo 40, né, versículo 36 ao 38, que vai dizer quando a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo, né, e se levantava, os filhos de Israel também se levantavam e caminhavam, como disse Frank. Porém, se ela não se levantava, eles permaneciam ali, ou seja, é aquele esperar no Senhor, né? Capítulo ou número 40 de Salmo, 40, né? número 40. Que diz, esperei com paciência no Senhor. Às vezes nós perdemos a paciência, isso é humano. Às vezes nós perdemos mesmo a paciência. Nós estamos falando aqui que devemos fazer e nem sempre nós conseguimos fazer, porque a ansiedade, o medo, a preocupação, às vezes nos leva a tomar decisões, mas a orientação de Deus para nossas vidas é: espera com paciência, deixa o Senhor levantar, deixa o Senhor guiar, deixa o Senhor mostrar, deixa o Senhor direcionar, deixa o Senhor, como disse Franklin aqui sobre aquela batalha com Ai, deixa o Senhor permitir, né? Deixa o Senhor autorizar, porque senão a gente pode acabar batendo com a cara na parede. Deus continue abençoando sua vida. Vamos continuar aqui com a nossa lição e fique conosco. Nós traremos também agora, dando continuidade, o nosso terceiro ponto da lição. Tá certo?